Olá pessoal, estamos começando mais um programa, um podcast, um café, política e justiça. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Brasílio Guerra, ex-juiz eleitoral. Dr. Brasílio, eu queria que o senhor começasse falando para a gente um pouquinho da sua biografia e a sua vida pública na justiça eleitoral. Eu, na verdade, fiz Direito na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal, e me formei em 1985 e cheguei a advogar nessa área eleitoral, principalmente durante as eleições, 1986, 1988, 1990, né? Depois ingressei no Poder Judiciário, na magistratura, no finalzinho de dezembro de 1991. Então peguei a primeira eleição como juiz eleitoral na comarca de Santa Cruz do Capibaribe, eleição de prefeito e vereador, eleição acirrada, disputada, né? E depois mais eleições, 94, 96, 2000, 2002, 2004 em Caruaru, 2006 no Sertão, que eu fui designado, 2010, 2014 em Cupira, presidente, governador e deputado, senador, e 2016 a última eleição municipal em Caruaru, antes de ir para a comarca do Recife. Então foram muitas eleições, e um aprendizado realmente grande e interessante. Acho que mais de umas 12 eleições. Teve uma época que o senhor ficou comandando a comarca de Caruaru. Eu fui juiz durante 19 anos da comarca de Caruaru. E nesse período aí, 3 eleições eu presidi, mas não sozinho, porque em Caruaru são 3 zonas eleitorais. Então, realmente é uma experiência grande, porque a questão da propaganda é desafiadora. Quando começa, o que é permitido, o que é proibido, E, ultimamente, as discussões tornaram-se mais fortes em razão do surgimento com intensidade das chamadas redes sociais. No Brasil, a gente sabe que houve diversas mudanças no regramento eleitoral e para o pleito de 2022 tiveram muitas mudanças. Nessas mudanças, quais são os benefícios e segurança que o senhor vê que traz para a população? Essas mudanças constituem, na verdade, um processo contínuo de aperfeiçoamento, que vem lá de trás da República Velha, como era o voto, que a mulher nem votava, por exemplo, passou a votar em 1932, e até com uma maior fiscalização do abuso do poder econômico e político, Então, tem havido realmente um contínuo aperfeiçoamento jurídico, com mecanismos jurídicos, e vamos tendo aí, por exemplo, a restrição temporal da propaganda eleitoral, por exemplo, que chegou a ser de quase 90 dias, depois foi reduzido, hoje está reduzido a 45 dias. Antigamente começava em julho. Sim. As convenções me parece que era até o dia 5 de julho. A partir daí, a propaganda começava nas ruas. Então os candidatos, por exemplo, mais fortes economicamente, com estruturas partidárias mais fortes, saíram na frente. Então houve essa limitação já nas últimas eleições, para 45 dias. A questão da boca de urna, que é proibida e passou a ser crime eleitoral, de algum tempo para cá. Não era assim tão, como as pessoas imaginam, não, Maior visibilidade, isso realmente... Com maior rigor. Com maior rigor, Depois, com as redes sociais, evidentemente que essa questão avultou, principalmente de 2018 para cá, quando a Justiça Eleitoral passou realmente a colocar a propaganda, por exemplo, nas redes sociais, nas plataformas digitais, como algo fundamental
né? Então, me parece que há um aperfeiçoamento com maior rigor, com maior previsibilidade. Vem a questão da urna eletrônica. Eu fiz eleições com urna eletrônica de 2000 para cá. Até 96, nas zonas eleitorais menores, não havia urna eletrônica, né? Veja bem, nós passávamos 2 dias, 3 dias apurando, contando votos. Sim. Né? Era muito precário, né? Denúncia de fraudes na apuração, na votação, né? E aí a urna eletrônica realmente se colocou como um avanço tecnológico que facilitou, sobremodo, a votação e também a apuração, a contagem, né? Com um ritmo aí intensamente acelerado. Então há esse processo aí de aperfeiçoamento nos últimos 30 anos e cada vez mais aperfeiçoando, né? Eu, por exemplo, para a eleição de 2022, esse ano, o TSE largou na frente e já afirmou parcerias com as plataformas. Sim. A Meta, TikTok, né? Por último o Telegram, né? E o WhatsApp, né? E vamos ver aí exatamente com o propósito de coibir as chamadas notícias falsas, as fake news, né? Então há uma visibilidade, há uma cobrança maior da população nesse sentido, porque o desvirtuamento da propaganda é algo fundamental no processo eleitoral, mas o desvirtuamento deve ser visto como um mecanismo de abuso do poder político, muitas vezes, e econômico. E econômico, sobretudo com essas milícias ativas, digitais, e com esses impulsionamentos em massa que envolvem vultosas somas de recursos, muitas vezes não captadas pelos sistemas de controle. Doutor Brasílio, eu gostaria de saber do senhor a respeito do calendário eleitoral para a campanha de 2022. Os prazos, as regras, e quando se inicia e quando terminam as convenções, quando inicia realmente os dias eleitorais na televisão, nos rádios e nas redes sociais. O calendário, na verdade, já está, desde janeiro, né, que ele já está previsto, com algumas etapas já superadas, por exemplo, a desincompatibilização de candidatos que ocupavam cargos públicos, foi dia 2 de abril, né, 6 meses antes das eleições. 4 de maio, daqui a menos de um mês, o último dia para o alistamento eleitoral, que envolve tirar o título, a transferência do domicílio eleitoral. Depois, vamos ter uma etapa fundamental aí, que começa no dia 20 de julho, que vai até o dia 5 de agosto, que é data para a realização das convenções. As convenções para escolhas dos candidatos, presidente da República, governador, senador, né, deputados federais e deputados estaduais, né? E aí tem os registros. A convenção é aquela reunião, né, dos partidos, etc., para escolha, mas depois tem que haver o registro junto à Justiça Eleitoral, né? Candidato a presidente e vice-presidente no TSE, candidatos a governador, deputados estaduais, federais, etc., nos TREs dos estados, né? A propaganda, na verdade, ela é para começar, vai estar prevista para começar dia 16 de agosto. Propaganda na rua, os comícios. Essa é uma questão que tem desafiado aí muitos estudiosos do direito eleitoral, no sentido de fazer uma crítica, né, ao pormenor da legislação, o que é que pode, o que é que não pode. Me parece que com as redes sociais, realmente, essa questão... porque, na verdade, quando é que se pode fazer campanha? Oficialmente, gente, quando começar o período de propaganda. Mas o pré-candidato, as pré-candidaturas existem. E aí, o que é que os pré-candidatos podem, né? É complicado. O TSE debate, os estudiosos do direito eleitoral debate e não chegam a um consenso. Pode tudo, só não pode pedir voto.
e pode mesmo, e o pedido implícito de voto. Aí há um entendimento de que o que é vedado mesmo é o pedido explícito de voto. O candidato não pode, olha, voto em mim, antes de formalizar, que aí seria propaganda antecipada, sujeitando aí até a cassação, né? A imposição de multa, etc. Essa é uma questão porque teve essa decisão do TSE em relação ao show do Lollapalooza, não é? E o ministro Raul Araújo concedeu uma liminar proibindo. E aí, gente, lá ninguém é candidato, não, lá tem artistas. Né? Ninguém é candidato. A norma, a regra, se volta mais para quem é pré-candidato, que não pode sair por aí fazendo campanha. Um eleitor enrolar-se, ou um artista numa bandeira, ou sair com a bandeira do Brasil, que identifica determinado pré-candidato, não há problema em relação a isso. Foi o que o TSE, o Supremo já tinha decidido e o TSE confirmou, não é? Mas isso tudo em razão dessa confusão normativa que há em relação à propaganda eleitoral, né? Mas assim, do ponto de vista do calendário eleitoral, a propaganda só vai ser permitida a partir do dia 16 de agosto. Nos jornais, nas redes sociais também. Antigamente a propaganda no rádio e na televisão começava depois. Mas aí com o encurtamento do prazo, do tempo, aliás, de propaganda, aí se juntou tudo. E aí tem a fase dos registros, das candidaturas, e depois então é que vai para a propaganda, porque aí já se sabe efetivamente quem teve o pedido de registro deferido ou não teve para poder participar das candidaturas. Evidentemente que aqueles candidatos cujos registros foram impugnados, né, enquanto a Justiça Eleitoral não decidir, eles podem fazer propaganda. Então, às vezes, um camarada é candidato, mas ele não pode porque ele foi punido. Então, ele tá com os direitos políticos suspensos. Ah, não, mas eu tenho direito sim, porque eu atendi os... Aí, pronto, aí vai se discutir na Justiça. Enquanto se discute, é natural, é claro, que ele pode fazer a campanha, porque já pensou se daqui a 30 dias ele efetivamente ganhar e a propaganda já ter passado, né? Antigamente era assim, se entendia que o candidato impugnado não podia fazer campanha, né? Então, esses são os pontos principais do calendário. Eleição, primeiro turno, dia 2 de outubro, né? E o segundo turno, no último domingo de outubro, parece que é dia 29 de outubro, né? Tudo no mês só. E aí depois é que vem a prestação de contas, né? A diplomação. E no dia 1º de janeiro nós temos a posse. Mas nesse meio aí tem a prestação de contas, né, que os candidatos devem apresentar, né? E tem a diplomação, tem a declaração do resultado, que é no dia, depois a diplomação, que é a certificação pela Justiça Eleitoral daquele resultado ocorrido, e depois a posse. Então esse é o calendário, né? Assim, os pontos principais do calendário eleitoral. Doutor Brasílio, uma das mudanças que houve para o pleito eleitoral de 2022 foi a extinção das coligações eleitorais e a federalização de partidos. O que isso implica para os candidatos, no caso pré-candidatos, nesse momento? Veja bem, Christopher, a federação é uma reunião de partidos, ou digamos assim, uma parceria estratégico-ideológica, né, entre partidos. Nós tínhamos a coligação, né? A coligação era um artifício, digamos assim, né? Você podia juntar quaisquer partidos, independentemente da afinidade ideológica, etc., e fazia ali circunstancialmente para vereador, para deputado estadual, deputado federal, né, etc. Então, o Supremo, me parece que chegou depois a decidir que aquilo era inconstitucional, aquilo contrariava a essência dos partidos, né, políticos. E aí o Congresso Nacional fez uma experiência, vamos abolir, né? Aboliu e a experiência foi para vereador em 2020. E aí, agora, tendo em vista as eleições gerais de 2022,
o Congresso foi mais adiante e consolidou, digamos assim, o fim das coligações e criou a federação. A federação é uma reunião de partidos. Agora, qual é a exigência? Que haja afinidade ideológica entre os partidos. 2, a união não é tão circunstancial assim, porque ela tem que ter uma duração, 4 anos. Né? É por isso que não é fácil se fazer a federação. A federação, ela, por exemplo, vai dar origem a uma entidade, com estatuto, inclusive, vai ter que ter um estatuto da federação. Vai ter que, não é uma associação, digamos, juridicamente, que parece que é uma associação civil, não é? E tem esse caráter permanente, de maior permanência, né? E vai exigir o quê? Vai exigir maior afinidade ideológica. Isso é importante num país que tem 33 partidos, né? 33 partidos. Só há sobrevivência para muitos se houver a federação. Questão de fundo partidário, cláusula de barreira, né? Para muitos partidos iriam desaparecer. Há uma discussão muito grande e faz sentido essa quantidade de partidos? E parece que não. Na Alemanha são 15. Na Suíça e na Espanha são 5. Né? Tem outro país aí, são 7. Nos Estados Unidos há muitos partidos, agora só se destacam 2. O Partido Democrata e o Partido Republicano. Mas há muitos partidos que não têm visibilidade, não têm recursos, não têm acesso aos recursos. Então aqui, muitos partidos pequenos não iriam atingir a cláusula de barreira. Porque há um processo burocrático de você organizar as federações, estatutos, registrar os estatutos, etc. Discutir melhor. Porque há partidos aí que debateram e resolveram, por exemplo, não federalizar-se, porque viram que era complicado. Exatamente porque vincula estados e municípios, né? Então a federação, ela tem realmente essas diferenças, nessa diferença temporal aí, né, são 4 anos, ela exige mais responsabilidade, mais clareza dos partidos e, sem dúvida nenhuma, diante disso tem que ter afinidade ideológica. Porque senão vai ser uma loucura total. E outra coisa, se os partidos federados podem sair, podem. Agora, se sair, perdem o direito ao fundo partidário. Sim. Do tempo remanescente, do tempo que falta, né? Doutor Brasílio, então o senhor enxerga que ficou melhor a questão de acabar realmente com a coligação e existir a federalização, ou os dois não interferem tanto na vida política da... Não, interfere. Num país com esse quadro plurimo de partidos, essa quantidade enorme, você olha os estatutos dos partidos, e muitos deles você não vê diferença. Eu gostaria que a democracia brasileira partisse da premissa de partidos fortes, partidos individualmente fortes. Coligação, federação, eu vejo assim mais como acidentes, como estratégias para manter sobrevivos esses partidos menores. Aqui se cria partido com uma facilidade razoavelmente grande. Eu acho que deveria ter menos partidos, mais definição ideológica programática. Me parece que deveria ser assim. A federação vai ser uma experiência. Então, como todo que é novo, talvez seja preferível aguardar. Ela tem uma vantagem que é a perenidade maior, 4 anos, e a tendência a se juntar, digamos assim, os partidos com mais afinidade, né, ideológica, programática também. Então, para a gente ter um resultado efetivo, se a federação deu certo, a gente tem que aguardar esses 4 anos que eles vão ficar aí coligados, entre aspas, né? Vão ficar federados por 4 anos. Então, daqui a 4 anos, provavelmente, o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir se permanece ou não. Não, aí o Congresso. Porque a federação foi criada por uma lei, a Lei 14.208 do ano passado, 2021. Então, na verdade, o Supremo já declarou que é constitucional, portanto não é inconstitucional, e aí para mudar só o Congresso Nacional. Não é? O que é que se desenha assim à frente? O que é que se imagina? Que talvez elas permaneçam, assim como as coligações permaneceram muitos e muitos anos, né? As coligações na proporcional
que você votava num candidato e elegia outro, de outro partido, que não tinha nada a ver, né? Isso, teoricamente, tende a diminuir ou a desaparecer realmente com essa federalização, com essa possibilidade de federalização dos partidos. O prazo é até o dia 31 de maio, aí nós vamos saber mesmo como foi que se deu essa federalização, que partidos se federalizaram, que partidos não se federalizaram, etc. Doutor Brasílio, e um dos fatos que tem tomado conta dos noticiários de 2018 para cá, para a eleição de 22, são justamente as notícias falsas, as famosas fake news. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do quão tão grave é essa divulgação de notícias falsas e o quão seguro são as urnas eletrônicas que o Tribunal Superior Eleitoral tem à disposição todas as eleições. As urnas eletrônicas, a votação eletrônica é uma conquista realmente muito grande. O Brasil optou por adotá-la a partir de 1996, inicialmente naquelas zonas eleitorais maiores, né, médias, e depois a partir daí em todas as zonas eleitorais de todo o Brasil, né? Eu presidi muitas eleições com urna eletrônica e nunca suspeitei e nunca vi razões para suspeitar da eficácia, da eficiência e da rigidez do sistema. Infelizmente, o Brasil foi tomado aí de desinformações, de ataques ao sistema eletrônico, sobretudo por parte de um grupo, né, que se vê envolto aí a conspirações, que é isso que alimenta e mantém geralmente esses grupos extremados, de que a urna era suscetível a fraude. Pega-se a eleição de 2018 do presidente da República, cujo resultado coincidiu, no geral, com as pesquisas. O candidato vencedor em 2018, a partir de setembro, sempre esteve à frente, né? E isso se manteve, ganhou as eleições com um percentual razoável, mas não se conforma, porque diz que houve fraude. Citando até um ex-candidato a presidente de 2014, que teria dito que houve falhas na votação, houve fraude e ele perdeu. Esse candidato negou, disse: eu nunca falei isso. Ele perdeu a eleição em 2014 para presidente. Ele disse: eu nunca disse isso. A coisa chega a pontos absurdos. Eu acho que o sistema é eficiente, ele é invulnerável a ataques, porque não há uma conexão com a internet. Isso é testado, ele é auditado. O pessoal não tem auditoria? Tem a inseminação das urnas, chamada preparação das urnas, que é uma semana antes da eleição. Quantas e quantas vezes aqui em Caruaru eu fui, né? Ali é aberto, os candidatos, se quiserem ir, advogados dos partidos, para ver como é lá. Então ali fez um teste, ele mostra que aquela urna está sendo lacrada, ali não tem nada dentro. São emitidas ali as herésimas, né? Aí na véspera da eleição, no TRS faz um sorteio e aí escolhe 5, 6, 10 municípios, 10 zonas, né? Aí naquele dia vai se pegar uma urna daquele município, leva para o TRE e lá se faz o teste para mostrar. Né? Então, depois tem no dia da eleição, as herésimas, né? Às 7 horas da manhã, para mostrar que ali não tem nenhum voto. Depois tem os boletins de urnas que são emitidos, né, afixados. Então, na verdade, há uma auditoria. Infelizmente, por questões ideológicas não racionais, vem se tentando aí atacar as urnas. Como ocorreu nos Estados Unidos, se bem que lá não há o sistema eletrônico, né? O sistema lá é a votação tradicional, porque lá é até complicado se fazer eletronicamente. As pessoas perguntam, por que lá não é? É porque lá no dia da eleição se vota em tanta coisa. Porque lá os estados têm uma autonomia muito grande. Aí você faz plebiscito, faz referendo,
você faz uma pergunta sobre um tema lá para a população decidir. Então se utiliza um dia só para fazer uma votação macro. Aí você escolhe o presidente, escolhe o Senado, os deputados. Aí acho que por isso também não se... Mas o sistema brasileiro é elogiado no mundo inteiro, o sistema de votação eletrônica. Até hoje as tentativas de dizer que há fraudes não foram comprovadas, não foram, e cada vez se aperfeiçoa. Christopher, uma das perguntas que você fez no início é o aperfeiçoamento do sistema. Esse é a aquisição de urnas eletrônicas mais modernas, 295 mil para este ano, né? A constituição digamos assim, de uma comissão de alto nível, inclusive com as Forças Armadas, integrantes das Forças Armadas, para acompanhar todo o processo aí prévio, para ver se acaba ou se diminui essas desconfianças absurdas que há em relação à urna. Inclusive, doutor Brasílio, agora em 2021 houve uma auditoria, né? As Forças Armadas, advogados partidários estiveram presentes no TSE para ver as urnas eletrônicas, ficaram à disposição dos partidos para que eles levassem pessoas para tentar atacar as urnas, e foi comprovado que não conseguem entrar no sistema da urna eletrônica, porque a urna apenas tem um cabo que é conectado à energia. E ali você computa, coloca o seu voto e... Parece que, eu não sei se foi em 2006 ou foi 2002, em Alagoas, um candidato lá, governador, na época, que saiu derrotado, ele fez uma acusação ao sistema eleitoral, o qual teria sido invadido, e parece que era mais ou menos assim, o eleitor votava nele e contava para o outro. Então aquilo, realmente, quando foi feita a denúncia, o TSE ficou preocupado. Então abriu um processo de investigação. E o candidato que perdeu era muito rico, uma pessoa de muitas posses, e ele disse que estava disposto a ajudar. E aí eu sei que se criou uma auditoria especial, uma perícia, etc. No meio do processo, o próprio candidato reconheceu que não houve a fraude, que ele supunha ter havido. Não é? Então, que seria uma... Se fosse verdade, seria algo assim que penetrava no sistema. O eleitor vota num candidato e contabiliza para o outro. Né? Mas aí foi demonstrado que isso não ocorreu e o sistema não permite que ocorra. Né? De lá para cá não se falou mais. Isso foi em Alagoas, eleição de governador. Ou foi 2002 ou foi 2006. Porque a urna envolve a votação em si e o sistema de apuração, né? A totalização. O que ocorre fora da urna não diz respeito à urna. Se alguém vota por outro eleitor, não tem nada a ver com a urna. Isso, no passado se falava nisso. Hoje, com a biometria, não há essa possibilidade. Mas mesmo assim era um ou outro isoladamente, mas aí ficava a critério dos partidos fiscalizarem ali através dos fiscais, né? E como é que chega ali um eleitor faleceu, mas aí o sistema aperfeiçoou, diz, não, o cartório eleitoral é conectado com o registro civil. Então se um eleitor morre, o cartório de registro civil já comunica imediatamente e o sistema cancela. Agora, claro que uma pessoa pode morrer na véspera da eleição, 2 dias antes, e aí não tem como fazer isto. Então, em tese, era possível alguém chegar e votar. Mas com a biometria, isso acabou essa possibilidade, né? Era justamente nesse ponto que eu ia chegar agora. Além dos mesários, da equipe do Tribunal Regional Eleitoral que está trabalhando ali no dia, tem os fiscais dos partidos que também estão ali para acompanhar todo o dia de votação. Quem fiscaliza mais a eleição não é juiz nem promotor. Caruaru, por exemplo, quase 220 mil eleitores, tem 3 juízes, 3 promotores eleitorais. Claro que não dão conta. Quem tem que fiscalizar são os partidos, as federações agora, através dos advogados, dos fiscais que ficam ali. Eles trabalham junto com os mesários ali, fiscalizando o trabalho. Né? Qualquer desconfiança, levantar o problema perante o presidente da sessão, né? Para que as providências sejam tomadas. Né? É por isso que os partidos devem estar conscientes disso, de se capacitar para treinar os fiscais, né, fazer a capacitação jurídica, etc. Né? Então, isso aí é algo fundamental.
O juiz não dá conta, né? Um promotor não dá conta de estar em todo local de votação. É impossível, né? Qualquer problema que houver, Exato, está se deslocando. Exatamente, não, exato. Fake news, que são notícias falsas, sempre existiram ao longo da história. O que é que vem chamando mais atenção, gente? É a associação das fake news com as redes sociais. E a possibilidade da internet criar mecanismos de impulsionamento, fazendo com que notícias falsas, sobretudo graves, venham a desestabilizar o resultado, por exemplo, de uma eleição, ferindo a lei e princípios que regem o processo eleitoral. Esse é um problema grave, porque aí pode envolver aspectos do abuso do poder econômico, por exemplo, do abuso do poder político, a partir das redes sociais, com a disseminação, com a divulgação de notícias falsas. Sobre o quê? Sobre um candidato, sobre um partido. Não é opinião, porque me parece que as fake news dizem respeito a fatos. Eu não vejo uma opinião. Alguém tem uma opinião. Isso, em princípio, não é fake news. Fake news é fato. Você divulgar fato a respeito de um candidato, levantando falso, grave em relação a ele, destacando aspectos negativos da personalidade, mentiras, etc. Em escala terrivelmente expansiva, né, capaz de influenciar o resultado. E é isso que o TSE anunciou, que vai estar mais ainda preparado para 2020, né? Dizendo que se houver fake news, poderá haver a cassação de registro de diplomação, cassação de eleitos, eventualmente, que tenham recorrido a isso. Então é um problema grave, porque há quem sustente que é impossível, né? É claro que a fake news, a notícia falsa, assim, sem maior potencial lesivo, sempre existiu e acho muito difícil acabar. O problema é o chamado impulsionamento disso. E aí foi aberto até um inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal para investigar isso e não sei em que fase, em que pé está, se vai produzir algo que é relacionado com a atuação de grandes empresários ligados a um determinado grupo político, com gastos não declarados numa campanha eleitoral, com a finalidade de impulsionar, quer dizer, em larga escala, digamos assim, atingindo um número enormes de eleitores, as notícias falsas. Fake news é notícia falsa sobre um candidato, por exemplo, com destaque a defeitos que não existem, a fatos graves envolvendo a personalidade que não existem, mas que podem desestabilizar. E eu fico impressionado com o poder que isso tem nas redes sociais. Então, esse ano, apesar de tudo isso, eu estou crendo assim que vai ter problemas. Era crime, você ofender a honra de alguém, sempre foi crime contra a honra, mas acrescentou-se aí um elemento ao tipo penal, ao crime, associando a fake news ao processo eleitoral, à eleição, agravando a pena. Então, a lei já prevê realmente o crime. A questão é como aí o TSE fez uma parceria aí com as plataformas, né, e as plataformas se comprometeram a atuar preventivamente, né, para coibir esse processo aí de impulsionamento daquilo que é falso, a partir dos mecanismos que essas plataformas dispõem para identificar o que é verossímil, ou seja, verdadeiro, daquilo que é fake. Às vezes são notícias tão escandalosas, são fatos tão escandalosos que chamam a atenção, mas ele atinge o eleitor imaturo,
incauto, que acredita em qualquer coisa, né? Pela falta de discernimento intelectual, de entender diferente de uma pessoa que tem uma formação intelectual mais apurada, ela vê aquilo e descarta, né? Tamanha a estupidez daquele fato. Mas nós sabemos que boa parte da população é vulnerável porque não tem acesso. Então ali você divulga que o candidato X quebrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pisoteando-a, né? E aquilo chega aí, meu Deus do céu. Então é muito preocupante. Então nós temos essa parceria do TSE com as plataformas, né? Vamos ver se realmente produzir resultados. Nós temos a Justiça Eleitoral aí mais preparada para isso. Nós temos o Código Eleitoral, que foi alterado para permitir uma imposição de uma pena mais acentuada, que em alguns casos pode chegar até de 2 a 8 anos de reclusão, né? E que isso já era para 2018 e se manteve também para o artigo 326A do Código Eleitoral, que trata basicamente 323 com o 326 do Código Eleitoral, que trata da pena, né, do crime. E torcer para que a população ela saiba, evidentemente, enfrentar isso, não é? Porque, como eu disse, Christopher, fake news sempre existiu, até na Idade Média. Escreviam lá numa pedra uma notícia falsa, né? Na vida, né? O problema é o alcance que as redes sociais, que a internet proporcionou desses fatos. O tema é debatido no mundo inteiro. No mundo inteiro se debate a questão internet e democracia, fake news e democracia, né? Resultados legítimos de eleições ou não, a partir de uma disseminação em massa dessas notícias. Eu fico impressionado com o que vejo nas redes sociais, hoje já, né? Do ano passado, hoje, etc. Vamos ver aí quando começar realmente a campanha, né, a partir de 16 de agosto, inclusive na internet também, como é que vai aparecer isso. Espero que em 2022, nas eleições nacionais e estaduais, eleição nacional e estadual, que o sistema de justiça eleitoral, envolvendo a justiça criminal, sejam mais eficientes para coibir esses crimes, né, graves, na medida em que podem atingir a ética do resultado eleitoral. Doutor Brasílio, e a gente vê também que o TSE esse ano está massificando uma campanha para que os jovens, a partir dos 16 anos de idade, já retirem o seu título eleitoral e possam exercer sua cidadania. Qual a importância do jovem estar inserido nesse processo já agora em 2022? Na verdade, essas campanhas sempre existem, né? E cada vez mais assim se aperfeiçoando, né? É uma convocação que o TSE faz enquanto órgão do Poder Judiciário e, portanto, do Estado brasileiro, para que os jovens que vão completar 16 anos até o dia da eleição possam se alistar como eleitores, né? Tirar o título, como se diz na linguagem popular, né? Tirar o título. E eles podem fazê-lo até o dia 4 de maio. E com isso, gente, o jovem participa do processo eleitoral. Ele poderá votar, não pode ser votado, mas ele poderá votar, né? E isso é fundamental no aperfeiçoamento democrático. O jovem, ele tem uma capacidade de compreensão, até pela idade, assim, e com acesso às informações que ele tenha, termina formando assim um contingente de eleitores importantes num processo eleitoral. Portanto, essa campanha está em curso, o jovem deve comparecer, se for em Caruaru, no Fórum Eleitoral, para que possa então se alistar, ter acesso ao título eleitoral e votar no dia 2 de outubro de 2022. Não fiquem parados. Você votando já dá uma demonstração
inequívoca de que é um jovem cidadão comprometido com o futuro do seu país. Doutor Brasílio, eu gostaria de agradecer ao senhor por estar disponível para conversar com a gente, bater esse papo aqui no podcast Um Café, Política e Justiça, e espero outras oportunidades para a gente falar a respeito de outros temas ligados ao poder judiciário, ao poder eleitoral. Muito obrigado. Não, muito obrigado, estamos às ordens, e o podcast é uma realização muito interessante, porque tudo que signifique comunicação, sobretudo no ano eleitoral, me parece de singular importância para a cidadania.